Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha o professor doutor em História Social, Marcos Bacega. O dia de hoje, dia que se celebra o Dia do Professor, não poderia ser diferente. A gente está aqui hoje no Resenha com um convidado. Professor Marcos, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença no Resenha e parabéns pelo dia de hoje aí, nessa tarefa, essa atividade que é tão importante para a democracia, a construção da democracia, né, não só no Brasil como no mundo, né, que é a tarefa de ser professor, né, seja de ensino médio, seja de universidade, enfim, né. Exatamente. Bom, muito obrigado por me receber, é uma honra para mim poder estar com o Itevaldo, poder estar aqui na difusora e, de alguma maneira, utilizar aí o que nós construímos na academia para servir ao povo brasileiro na pessoa dos maranhenses, né? E podermos discutir um tema que é tão atual, tão problemático e, como você citou o Dia dos Professores, um dever do professor como educador em quaisquer níveis, né, institucionais de educação, que é colocar o seu conhecimento a serviço das causas públicas, né? Servir ao povo, então, de alguma maneira, razão pela qual é uma honra estar com vocês hoje. Professor, por falar em servir, a democracia tem servido para uma série de coisas, né? A palavra democracia. Servido, inclusive, para cortina de fumaça para regimes autoritários né, e situações autoritárias no Brasil e no mundo. Eu queria, de início, né, que o senhor desse ao nosso telespectador uma ideia, um conceito de democracia. O que é isso que isso representa para a gente hoje, né? Que valor, né, a democracia na vida cotidiana, né, dos povos, no Brasil, no mundo, enfim. Que conceito seria esse que a gente possa, né, se agarrar, olhar e poder caminhar com mais tranquilidade nesse mundo tão perverso que a gente vive hoje? Exatamente. O mundo perverso, você conseguiu perceber bem o tom do drama que nós estamos no Brasil atravessando, não só nele, mas para nós aqui ele é mais candente, não é, Itevaldo? Existe uma pensadora que foi uma grande humanista e de forma alguma foi alguém ligada à esquerda, mas uma pensadora precisou fugir da Alemanha durante o período nazista, justamente porque não havia democracia. É uma filósofa da política, Hannah Arendt. Ela deu uma definição de democracia que eu gosto particularmente de citar. A democracia é um grande direito a ter direitos. Então nós estamos diante de um regime democrático sempre que ao povo é dado o direito de ter direitos. Seja num sentido ainda por formar, ou seja, uma petição, uma demanda por direitos, seja no sentido de ter os direitos legais devidamente resguardados e na prática aplicados, por exemplo, pelos órgãos judiciais, pela administração pública e não menos pelos poderes legislativos. Gosto também de uma frase que não é minha e também vem de um autor que não poderia de modo algum ser esquerdizado, né, digamos assim, no seu espectro ali ideológico, Itevaldo, que é o presidente Abraham Lincoln, né, dos Estados Unidos, que certa vez definiu a democracia como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Eu só enfatizaria hoje que a democracia e o Estado de Direito, eles, além de serem direito a ter direitos, ou governo do povo, para o povo, pelo povo, eles também significam, desde o século XVIII, uma garantia de que a vontade das minorias vencidas não será desconsiderada e que qualquer que seja a vontade coletiva, direitos e garantias civilizatórios, né, mínimos das minorias serão assegurados. Então eu te daria essa pequena introdução. Nesse momento que a gente vive, um acirramento, né, grande, uma polarização grande que não é a polarização do período eleitoral, já vi um pouquinho isso, um pouquinho de trás. Qual democracia é possível para a gente? O senhor pode olhar tanto do ponto de vista pós-eleitoral, ou então, independente de quem ganha a eleição, né, se o Haddad ou se o candidato PSL, se o capitão lá é formado, mas que democracia é possível para a gente hoje, para nós no Brasil, para nós no Maranhão, para nós na América Latina, enfim, que democracia é possível para a gente hoje? Que modelo democrático é possível para a gente hoje? Perfeito. É uma pergunta instigante por um lado e muito oportuna, e eu te agradeço por tê-la feito. A democracia que hoje é possível manter no Brasil, com todos os limites que ela nos apresente,
é a democracia dita parlamentar, dita representativa. Com os seus mecanismos, com os seus limites, com as suas potencialidades, porque aquilo que ameaça essa democracia representativa é uma alternativa autoritária que sequer reconhecerá os direitos mínimos que uma democracia imperfeita como a nossa, durante esses 30 anos de nova república, consolidou para o povo brasileiro. Então, você faz uma pergunta ótima, e é importante sempre que se analisa a política, Etevaldo, perceber que ela é um conjunto de relações de força. Então, veja, aquilo que é possível para os homens históricos construírem e aquilo que é o seu limite, ou seja, aquilo além do qual não nos é dado caminhar, é dado por condições históricas muito concretas. Então, veja, nesta situação concreta de crise, de abalo do paradigma da nova república, não é? Ou mesmo uma desconfiança generalizada com as instituições jurídicas e políticas constituídas com a Constituição de 88, não vai ser possível pensar para além de um horizonte de garantia mínima de direitos. Então, veja, eu acho que a democracia que hoje é possível no Brasil é a democracia da Constituição de 88, e olhe lá, porque eu não sei nem se essa vai ser conseguida, e se for, há muitas duras penas pelos brasileiros que já sofreram com tantas interrupções. O senhor faz uma referência a um período, que esse período, né, pós-ditadura militar, que é a Nova República. Sim. A Nova República se esgotou, e talvez daí é que tenha surgido, por exemplo, ou abriu espaço, uma brecha para a gente ter candidaturas, você ter hoje um discurso, esse que representa, por exemplo, esse lado mais da extrema-direita brasileira, mais conservador do que a gente tem, ou isso vem de um outro vácuo que essa política tradicional, digamos assim, o senhor tenha permitido que isso florescesse no Brasil recente? Bom, perfeita pergunta também. Se nós analisarmos os eventos políticos, né, e as narrativas jornalísticas, ou de sociólogos, ou de historiadores do tempo presente, sobre o que é junho de 2013 e o que foi o pós-junho de 2013, nós vamos perceber primeiro uma captura dos movimentos sociais por ideologias autoritárias. Eu lembraria a vocês o quanto os integrantes dessas marchas, que começaram com um direito legítimo de questionar a ausência de representação, que é um limite desse modelo, né? Mas foram capturadas a ponto de que as pessoas não poderiam levar cores de partidos, cores de bandeiras que não fossem a do Brasil. E veja, isso na hora me fez pensar o nazifascismo no começo do século XX, em que nenhuma outra bandeira podia existir na Alemanha a não ser a suástica. Então, sempre, Etevaldo, que nós estamos diante de uma única bandeira, uma única cor, um único discurso, uma única solução, e ela não é plural, nós estamos com esse modelo acorrentado e sofrendo um gravíssimo potencial de interrupção. Agora, o que eu diria a você? É uma falência, sim, da nova república, mas ela é um indício de algo um pouco mais profundo, que você mesmo percebeu na sua questão. Ou seja, a democracia representativa, eletiva, ela tem os seus limites. Veja, quando se tem um partido no poder que tenha conexões orgânicas com a sociedade, com os movimentos sociais, com a vida das famílias, com o ambiente escolar, nós até temos um tipo de representação um pouco mais digna desse nome. No entanto, quando o parlamento, o executivo e, sobretudo, o judiciário, que é o Garantidor, né? Exatamente, ele é o garante, como nós dissemos em direito, das liberdades democráticas, quando esses poderes, então, estão divorciados do povo, nós temos uma amostra muito clara dos limites e da falta de viabilidades eventualmente mais libertadoras que o nosso modo de conceber a política parlamentar apresenta. Então, eu acho que é um indício disso. As pessoas em 2013 percebem corretamente os limites desse modelo. No entanto, essa captura por ideologias autoritárias,
e que inclusive desembocaram em discursos de extrema-direita, não é? De viúvos e viúvas, né? De outros regimes que não o democrático, trouxe à tona, ela é uma decorrência dessa captura, sim, e eu não posso, como historiador, ter a ingenuidade de imaginar que não tenha havido uma urdidura, uma inteligência política antidemocrática e, eu diria, antissoberana, desde esse junho de 2013. E aí, veja, as forças políticas da nova república, sejam elas as de direita democrática, me refiro ao PSDB, sejam as de esquerda democrática, me refiro ao PT, ao PCdoB, ao PSOL mesmo, a diversos partidos, não souberam ler com competência esses sinais de falência total. Professor, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco do resenha, mas claro, assim, eu queria trazer uma questão para o senhor que aparece ali em 2013, que são atos de violência ou de enfrentamento com a polícia, com as polícias militares dos estados, ou, digamos, de quebra do patrimônio, digamos, de bancos, principalmente de bancos privados e tal. Sim. Esse conteúdo, esse elemento violência, está de novo nas ruas, principalmente no segundo turno, próximo ao segundo turno. De onde é esse elemento violência? Ele está agregado e está junto com essa ideia da extrema-direita, que, digamos, mais raivosa, mais zangada, o que isso já está... Isso é inerente a eles. Veja, é inerente ao fascismo, Itevaldo, de forma global, um conjunto de características das quais eu destacaria duas, se você me permitir. Claro. Primeiro, um anti-intelectualismo bastante radical, uma aversão aos intelectuais, uma aversão ao pensamento crítico e, por outro lado, uma exaltação da violência física mais brutal. Claro que um certo grau de violência toda e qualquer sociedade sempre terá. O que diferencia a barbárie da civilização é como se lida socialmente com essa violência que está nas nossas relações. Então, veja, eu acho que esta emergência assim tão radical de propostas violentas, né, de soluções de tipo autoritário, que silenciam sujeitos sociais, então a crítica aos LGBT, a crítica às mulheres, a crítica a indígenas e negros na fala de alguns candidatos, ela é indiciária de que o projeto por trás é um projeto fascista. Então, veja, essa violência continuará existindo. Nós, no entanto, precisamos apenas verificar, para termos ou não civilização, e não é nem programa progressista, nada disso, para ter um mínimo de civilização, entender como é que os mecanismos políticos lidam com essa violência. No Brasil, estão lidando de uma maneira indesejavelmente insuficiente. Marcos, o senhor também é advogado, né? E a gente tem um vídeo que a produção vai exibir, e aí eu queria, depois desse vídeo, a gente entrasse num lugar que é fundamental também para esse processo democrático, que é o legislativo. E aí como que se configura isso, quase não sai. Perfeito. E aí nesse vídeo a gente vai ver o depoimento do vice-prefeito da cidade pequena do Maranhão, chamado Palmeirândia, Edilson Gomes de Castro. Olha só o que ele fala aí nesse período pré-eleitoral, acho que no dia da eleição. Enfim, vamos ver o videozinho, depois o professor comenta aqui com a gente. Só relembrando que quando a gente não vota na chapa dos candidatos de Edilson, sabe que você está enfraquecendo o nosso projeto dentro do município de Palmeirândia. Você deixando de votar no doutor Elizabeth, no Aristão, você está votando contra os torneios beneficentes, contra os movimentos que a gente faz com a carretinha, contra as ajudas, os patrocínios que a gente faz em ajudar as pessoas que precisam, contra os movimentos que a gente faz de entrega de peixe, contra os torneios beneficiando, como eu falei, contra as ações sociais que a gente fez, tudo isso. E depois que passar a eleição, não vem se arrepender que tudo isso acabou dentro do município. Eu estou fazendo a minha parte como vice-prefeito e tentando mudar a Palmeirândia. Eu espero que você, como cidadão de Palmeirândia, faça a sua aí. Marcos, você acaba de ver que é um exemplo, né, nítido, claro, de como a política se dá, né, mais diverso do país. Ele está colocando situações de entrega, de troca, né, em favor do voto a um deputado estadual, um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal. Como a democracia pode lidar com isso? Isso é fruto da nossa democracia. Exato. Você traz um vídeo particularmente inquietador, porque faz um desserviço para a democracia todo político que atrela
direitos de soberania, direitos de expressão de cidadania, a um conteúdo econômico ou financeiro, seja ele qual for. Nada mais antidemocrático do que a captura do voto e a negociação com políticas públicas de transferência de renda mediante adesão do voto de uma maneira tão artificial e, veja, tão desrespeitosa com a miséria de tantos dos nossos cidadãos. Você me perguntava, Etevaldo, do Estado de Direito. Veja, ele é uma expressão da democracia, mas ele não esgota a democracia. A democracia é uma prática, não é? O Estado de Direito coloca a necessidade de que todo poder político obedeça a um direito objetivo. Um direito que tem formas, tem normas e tem procedimentos que garantam um mínimo de liberdade e um mínimo de segurança jurídica aos cidadãos. Então, esse vídeo do prefeito e a maneira tão desnudada, tão direta como esse tipo de conteúdo é veiculado, me faz pensar numa certa falência, num certo descrédito do Estado de Direito. Veja, eu quando recebi a minha carteira de advogado da OAB, à época ainda em São Paulo, nós juramos defender o Estado de Direito e a democracia. Então, é com muito lamento que eu, como advogado, vejo cotidianamente, inclusive por operadores do direito, né? Não vou citá-los, mas juízes que condenam sem provas, promotores que se baseiam em ilações para oferecer denúncias. Esse tipo de circo, né, esse messianismo jurídico, ele está contra o Estado de Direito. O Estado de Direito é um mínimo civilizatório. Os nossos telespectadores, com certeza, Etevaldo, vão lembrar-se do nome de Freud, o fundador aí da psicanálise, né? Essa tendência dentro da psicologia e da psiquiatria. E veja, o Freud nos deu uma lição em 1913, portanto, um ano antes da Primeira Guerra, quando ainda a Alemanha era uma monarquia e o Império Austríaco também era de organização monárquica, né? De onde vinha o Freud. E ele disse, né, nesse livro chamado Totem e Tabu, veja, o Estado de Direito e o respeito a ele é o que nos diferencia da bestialidade. Então, veja, nós somos tão mais humanos quanto mais forte é o Estado de Direito nas nossas relações sociais. E nós somos tão mais próximos ao animal bestial quanto mais esse Estado de Direito é desacreditado e questionado. Professor, nesse vídeo que a gente acabou de ver, o vice-prefeito, ele trata de questões de eleição para o Legislativo, né? Estadual e federal. Esse modelo, esse sistema político nosso, exauriu, quando você vai para o Congresso Nacional, você tem 30 partidos né, hoje representados, quer dizer, com nomes, né, 18% deles, jamais, é a primeira vez que tem algum cargo eletivo. Exauriu esse modelo político nosso, esgotou, não tem que pensar uma outra coisa, ou porque eu vou dar voz, segmento esse tipo de coisa, que é esse toma lá da cá constante que a gente percebe no Congresso e que levou a um descrédito exacerbado na nossa sociedade. Perfeito, boa pergunta. Do ponto de vista de finalizar essas práticas clientelistas, né, e corporativas, eu diria que já nasceu exaurido o nosso modelo, porque nós nunca fomos capazes de efetivamente enfrentar esse tipo de relação, de impessoalizar o poder de voto e, portanto, de apoderar ou empoderar, se preferir, as instituições e não homens específicos que se apoiam, né, e se apossam delas. Veja, então, desse ponto de vista, Etevaldo, já nasceu capturado. Tá? Agora, você me pergunta se é necessário colocar algo de novo, pensar algo de novo. Eu diria, necessário é, mas agora não há condições mais democráticas do que lutar pela Constituição de 88. Certo. Então, veja, eu penso que, com todos os limites que ela tenha, a Constituição de 88 garantiu direitos humanos. Veja, garantiu no parágrafo 2º do artigo 5º, que é o rol
dos direitos e liberdades públicas, garantiu que normas internacionais se sobreponham até mesmo às normas do direito brasileiro e se equivalham às normas constitucionais na proteção de direitos humanos. Então veja, esse é um ganho civilizatório e se eu puder voltar um pouco a pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa dilacerada pela experiência da guerra, 20 milhões de homens e mulheres mortos, um holocausto que não foi só judeu, foi cigano, foi de militantes, foi de católicos, foi de luteranos, foi de populações eslavas. Veja, em 48, no pós-guerra, então, houve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, patrocinada pela ONU. Eu me lembro que, no seu pontificado, o Papa João Paulo II nos dizia: essa declaração de 48 é um passo civilizatório importantíssimo do qual nós não podemos retroceder. E aí é preocupante que haja um discurso que associe ideologias de violência com cristianismo. Veja, quem é cristão não pode votar em quem esteja contra a democracia, por uma razão. O nosso Deus, eu mesmo sou um religioso, sou um católico, o nosso Deus era um homem executado no direito romano na cruz, que era o tipo de execução para crimes mais graves de natureza política. Então, quando os sacerdotes fazem valer perante Pôncio Pilatos, não é? A ideia de que Jesus se declarava rei dos judeus, isso era um crime de lesa majestade contra o imperador Tibério, que está em Roma. Então veja, nós adoramos como nosso Deus um homem que foi um preso político e um torturado. Então será que é coerente o cristão se aliar a esse tipo de ideologia? Me parece que é profundamente contraditório, e nisso eu trago um homem de quem eu sou admirador, o Papa Francisco, né? O resenha está chegando no finalzinho da resenha, a pontuar esse momento que a gente vive hoje, com dois caminhos. Civilização ou barbárie, está correto? Está corretíssimo. Hoje, gente, o que está em jogo no Brasil não é socialismo, não é democracia capitalista, é a não barbárie ou a reinstauração da barbárie. E veja, de uma maneira que eu diria está à direita do que houve com o governo Geisel, por exemplo. Porque além de ser um fechamento político radical, vai ser uma abertura econômica de 180 graus para o mercado internacional. Então vejam, isso não é uma solução, isso é um agravamento do problema. Não é contraditório essa agenda ultraliberal de alguém que se diz nacionalista ou que defende interesses nacionalistas? Plenamente contraditório. Veja, ninguém que entenda um pouco de economia, não precisamos para isso ser economistas, vai negar que o liberalismo tem aquilo que, inclusive, os economistas, e Tevaldo, neoclássicos, chamam de inoperacionalidades do mercado. Então veja, você tem setores da economia que são monopólios naturais, é o caso do petróleo, você tem hoje cadeias globais de produção em que ou o Brasil se insere de modo soberano ou nós seremos capturados pelas leis desse Deus mercado, né? E não é à toa que hoje você pode perceber, progressivamente o direito internacional não é mais o direito político da ONU, ele é o direito de um mercado global que não conhece mais fronteiras. É o que nós temos chamado de lex mercatoria, e nesse sentido ela tem uma natureza até meio feudal. Gostaria de dizer isso a você. Professor Marcos, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer receber na resenha. Toda minha. Tá? Sim, um pouquinho. A resenha fica por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira, depois do programa Zé Cirilo, às 13h45. Até lá, uma boa semana a todos. Tchau. Valeu.